Olá, pessoal. Aqui sou o Wagner Kronbauer, sócio da Apex Partners, gravando aqui especialmente uma edição do BRM Podcast com o Tassiano Neto. Tassiano, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Ei, Wagner, muito obrigado. Eu que agradeço, super feliz. Estou sempre presente quando vocês convidam. Adoro toda a turma da Apex, você. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, é muito bom contar com a sua presença. O Tassiano, para quem não sabe, é um dos maiores especialistas do Brasil em crédito para o agronegócio. Você teve uma carreira, o Tassiano, muito ligada ao serviço público, né? Culminando como secretário de Agricultura do Espírito Santo na gestão do Paulo Artung. E depois disso você fez uma migração aqui para o mercado privado, para a iniciativa privada, para o mercado de capitais. Conta um pouco o que motivou isso e como que foi essa história. Ah, legal, Wagner. Eu estava 20 anos no setor público, né? Finalizei lá com o Paulo como secretário de Agricultura e eu queria sair da vida pública, mas eu estava muito envolvido no Espírito Santo, só tinha uma forma de sair da vida pública saindo do Espírito Santo. Aí eu tive um convite, assim, por nenhum problema da vida pública, eu tenho grandes amigos, adoro, grandes oportunidades tive, mas eu achava que era a última janela, eu estava com 40 anos, se eu não for agora para a iniciativa privada, com 50 vai ser mais difícil, com 55 vai ser mais difícil. Eu achei que aquele era um bom momento. E fui para São Paulo, uma proposta de uma consultoria super legal chamada Elo Group. Trabalhei em uma consultoria full service, hoje com 700 pessoas, e fui lá cuidar da área de agronegócio da consultoria. E nessa ida minha para São Paulo, me reencontro com o Arnaldo Jardim, que tinha sido secretário comigo, ele de São Paulo, né? E eu do Espírito Santo. Ele era deputado federal de vários mandatos, e ele estava escrevendo a lei dos Fiagros. Ele me chamou para ajudar naquele processo de reflexão sobre a lei, e eu comecei a estudar sobre esse negócio, mas não tinha noção, assim. Até um dia eu lembro brincando com o Arnaldo, eu falei, Arnaldo, esse negócio aqui parece que é mercado de capitais, mas eu não sei o que é isso não, mas eu vou estudar, sabe? E aí eu me envolvi, e ao me envolver eu me apaixonei por esse negócio, falei, pô, isso aqui que é de fato estruturante, isso vai mudar o país. Comecei a ver no mundo inteiro, né, que pega o crédito nos Estados Unidos, por exemplo, 75% do crédito americano é via de mercado de capitais, só 25% via mercado bancário. Falei, pô, tem uma avenida aqui e não tem ninguém que tem meio pé na roça e meio pé na Faria Lima. Assim. Eu falei, agora, acho que tem um espaço aqui, eu acho que eu vou meter a cara nesse espaço aqui. Eu falo que eu sou sociólogo de formação, produtor rural, ficar falando sobre crédito mostra muito mais como o mato era alto, né? Assim, o mato era muito alto, é muito alto. Ainda é. Muito alto. Eu falei, pô, vou entrar nesse negócio. Foi aí que eu migro, e depois eu fui para a Suno, fiquei quase 3 anos na Suno, que é uma puta de escola, os caras são muito bons, né? Uma empresa que tem um trabalho bem legal. Fiquei lá e resolvi depois sair para montar o meu próprio escritório. Muito legal desse seu relato, né? Que é uma pessoa com uma vivência pública ali, com vontade de contribuir mais, e encontrou no mercado de capitais uma forma de ajudar muito a impulsionar a economia brasileira, o agro, enfim, que é a sua dedicação da vida inteira ao agro, né? E aí você faz 2 coisas que a gente acha muito bacana. Um é desmistificar o mercado de capitais para o Brasil, porque, em geral, no popular, né, as pessoas costumam imaginar o mercado financeiro como aquele estereotipo do malvado, barbudo, sentado atrás de uma mesa e só pensando em jeito de explorar, mas não existe nada no mundo, nenhum lugar no mundo desenvolvido sem um mercado de capitais evoluído, né? E o outro é que linkar uma pessoa que não veio do mercado financeiro e como está sendo útil para o mercado financeiro, que é justamente essa experiência prática que às vezes as pessoas acham que o mercado financeiro, o mercado de capitais precisa só ser alguém que se formou lá em engenharia, em administração, e veio em economia, e veio para o mercado financeiro. Mas na prática a gente precisa de pessoas com essa experiência de fato na ponta para trazer isso para dentro do mercado financeiro, que acordou muito para a importância do agro nos últimos anos, né? E falando nessa importância do agro, você hoje tem a sua empresa de consultoria para o agro, a Zera. Exato. Eu cofundei a empresa com uma amiga que era da Suno, uma super talentosa, chama Amanda Coura, e a SP Ventures, que é o maior fundo de venture capital da América Latina, que inclusive tem uma curiosidade, foi o primeiro sociedade que eles sempre investem via os fundos deles, né? Que eles têm vários fundos na casa de venture capital, e foi o primeiro investimento que a SP fez do balanço. Então, a SP, na Zera, ela virou sócia nossa. Então, nós cofundamos a empresa
em 3 pessoas, 2 pessoas físicas e 1 pessoa jurídica, cofundamos a empresa. E nós temos assim, 2 papéis. A gente achou no início que a gente ia fazer, que o mercado chama de DCM, né? Que é a estruturação de dívida. Eu falo para o produtor rural, eu falo assim, eu faço corretagem de dinheiro. Assim. Você está aí, o produtor rural entende isso, entende DCM. Sim. Cara, você precisa, a gente vai conseguir o recurso para o seu projeto. Vamos estruturar a operação. Aí se esse negócio vai ser CRA, CPR, FIDIC, FIAGRO, assim, o nome da casca eu acho que é o menos relevante. O importante é arrumar o dinheiro para ele realizar o projeto. O projeto dele, é isso. Então, o nosso papel é esse, a gente nasceu para isso, temos feito, assim, empresa recente, né? Estamos com vários mandatos aí, com vários projetos em execução. Esperamos liquidar os primeiros agora, ainda nesse primeiro semestre. Mas, surpreendentemente, a gente começou a ter convite, Wagner, de gestoras para a gente ajudar as gestoras, seja no desenvolvimento de produtos, seja no acompanhamento, na originação de ativos, ou seja em consultoria especializada, né? Assim, no fundo. Então, para mim é uma surpresa, né? Porque os times das gestoras, gente grande no Brasil, convidando, contratando. Então, acho que acabou super bem qualificadas, procurando. Eu acho que é exatamente esse meio bota, meio sapato, sabe? Assim, um pouco pé na roça, um pouco pé na farinha, porque é quase que esse negócio de agro no mercado de capitais é quase igual falar alemão, sabe? Você vê um brasileiro na Alemanha que nunca falou a língua, um alemão que nunca escutou português, como é que conversa? Precisa de um tradutor, né? Então a gente se coloca um pouco nesse papel de ser um tradutor desses dois mundos, né? Quando a gente olha uma operação de um produtor e vai levar para uma gestora, a gente já leva com o que a gestora quer ver. Né? Você traduz entre o que ele quer e o que a gestora entende para poder fazer aí um casamento. Exatamente, assim, de necessidade. Exatamente. Muito bom, a gente acha que isso, a Apex tem muito também essa... É isso. De regionalizar o mercado de capitais no Brasil. E nós percebemos justamente, eu também vim do mundo de empreendedorismo, basicamente a vida toda, nos últimos 8, 10 anos que eu vim para o mercado financeiro, e encontrei assim uma facilidade muito grande de falar a língua do empreendedorismo, não com os jargões do mercado financeiro. E acho que isso é muito do que você está me contando aqui. O Wagner, quanto mais gente vocês fazem isso, né, essa tese do desenvolvimento do mercado de capitais regional, não concentrado no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, vocês falam isso, é quase que um propósito, né? Sim, da Apex. Acho que quanto mais gente ocupar esse papel, e não tem competição, quanto mais ocupar de tradutor, de desmistificar isso para o investidor, para o tomador de recursos, seja para o equity, né, para a sociedade, seja para o empréstimo, isso é muito melhor, vai desenvolver mais o mercado de capitais. Com certeza, nós acreditamos muito nisso, porque temos certeza que é impossível alguém fazer isso sozinho. Tem um mato ainda muito alto, como você falou, tem um oceano azul de oportunidades para serem feitas nos mercados regionais ao longo do Brasil, democratizar esse mercado de capitais para o agronegócio, para o real estate, enfim, para venture capital, enfim, tudo aquilo que o mercado pode fazer. E a gente tem estado, realmente hoje quase que um propósito da empresa ajudar. No final do dia a gente está ajudando o Brasil a se desenvolver, mas precisam de mais players nisso. Trabalho como o de vocês, trabalho como de cooperativas de crédito, de outros players do mercado financeiro para estar presente nisso. Muito bom. Ô Tassiano, o produtor rural tem hoje que formas de financiamento? Já que a gente vai focar aqui no Fiagro, né, principalmente do Fiagro Paraná, mas aqui vindo para dar uma balizada aqui na nossa conversa, quais são as opções que o produtor rural tem hoje para buscar dinheiro para financiar a sua safra ou longo prazo? Está tendo uma enorme transformação, né? O que era na década de 80 não é mais hoje, não vai ser o que vai ser daqui a 10, 20 anos. Basicamente, o crédito, historicamente no Brasil, é o crédito rural, que é um crédito um pouco suportado do ponto de vista do subsídio, né? Que a gente chama de equalização da taxa de juros pelo governo federal, que nasce como Sistema Nacional de Crédito Rural, há 20 e poucos anos atrás, muda de nome, e o nome popular é o Plano Safra. Então, o Plano Safra é um financiamento. Ali, o produtor rural vai no banco e pega a linha de Plano Safra dele.
Basicamente, tem esse dinheiro que o produtor pega, às vezes ele fala assim, o dinheiro do Banco do Brasil, o dinheiro do Cicobi, do Sicredi, do Bradesco. Na verdade, esse dinheiro, a origem desse dinheiro, um pedaço é do próprio governo federal, né, que equaliza a taxa, o orçamento da União coloca em torno de 20 bilhões de reais. Como é isso? Hoje o banco capta 14. Tem linha do Plano Safra que está 8. O banco não perdeu 6 pontos percentuais. O governo federal foi e pagou essa diferença. Então, é um pedaço dessa origem do Plano Safra. A outro pedaço é com a obrigatoriedade de investimento via LCA. Então, metade do dinheiro que os bancos captam com LCA, que é um título isento de imposto de renda, os bancos captam e obrigatoriamente metade tem que ser para o agro. Então, isso que considera quase que a totalidade de Plano Safra, né, que é chamado de Plano Safra. E esse negócio hoje, Wagner, tem um estoque de crédito em torno de 600 bilhões de reais. Então, a demanda de crédito rural no Brasil é de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, sendo que metade vem do que a gente conhece como Plano Safra. Um outro pedaço importante, quando o Plano Safra, isso já foi 100%. Então, quando começou a não ser 100%, no Brasil a gente desenvolveu uma tecnologia própria do Brasil, um negócio chamado operação de barter, que é o escambo. Eu sou quase uma voz única questionando a operação de barter, mas nada mais assim, isso, onde existe barter no mundo, né? Existe ou não tem mercado de capitais desenvolvido? É Brasil, Argentina e Ucrânia. Nos Estados Unidos não tem barter. Que é o seguinte, o produtor fala assim, olha, a indústria, revenda, eu quero produzir soja, o pacote tecnológico, eu preciso da semente, eu preciso do adubo, eu preciso do químico e tal, isso, sei lá, me passa aí esse pacote e eu te devolvo no final da safra 30, 35 sacas de soja para pagar. Então, é uma operação de troca, de escambo, que é muito foi importante, continua sendo muito importante no Brasil, né? Mas é um negócio que funciona bem no Brasil por essa insegurança jurídica, essa dificuldade que a gente tem, mas é um negócio que faz aí 20% a 30% da safra brasileira, dependendo da cultura, é diferente. O barter é simples para o produtor. Muito né? simples, Isso, muito simples. Talvez o sucesso no Brasil é simples, o produtor Perfeito. falta, né? É muito simples. Eu acho que o grande benefício do barter é a simplicidade. É você chegar, né? Você chegar e falar assim, toma aqui tudo que você precisa para produzir, no final você me devolve 30 sacas de soja. Tem pouca coisa igual na economia brasileira. Vou dar um exemplo de uma coisa igual. Permuta de terreno para fazer prédio e fazer loteamento, né? É uma espécie de um barter. Eu falo assim, eu entro com terreno, construtora faz a obra, no final eu te dou tantos por cento dos apartamentos, dos lotes. Sim. Mas boa comparação. Mas espera aí, mas não é comum em supermercado. Você chega no supermercado e fala assim, eu estou aqui com, sei lá, você chega lá com o seu serviço, eu vendo carrinho de pipoca, né? Eu vendo carro. Eu chego lá no dono do supermercado e falo assim, eu te dou um carro e você me dá um dinheiro aí que eu vou consumindo esse dinheiro ao longo dos meses, aí minha família vai vir comprar. Isso não existe, né? Então, alguns setores não tem, mas pouquinho, a construção civil, com o mercado de capitais sendo desenvolvido, está menos comum, né? Acho que o pessoal está mais comprando, você tem dinheiro diferente na indústria imobiliária, mas o barter é a segunda forma. E a terceira forma, Wagner, via mercado de capitais, né? O mercado de capitais tem crescido muito. Os CRAs hoje, a gente tem um estoque. CRAs é certificado de recebido de negócio, as letrinhas são, a gente fala por dia a dia, são menos importantes. É um crédito do mercado privado para o produtor. Eu falo, sabe o que eu falo para as pessoas? Assim, não importa o nome do cheque. Assim, é cheque, mas o cheque foi evoluindo. Aí teve falaram que o cheque agora chama CRA, esse negócio tem 150 páginas, não é uma folhinha mais igual o cheque. Às vezes é CPR, às vezes monta um FDIC. No final do dia, assim, é um título de dívida, né? FDIC não é um título de dívida, mas assim, as outras operações são títulos de dívida que foi aperfeiçoando, né? Para ter menos problema de inadimplência. Então, são as evoluções do bom e velho cheque com nomes diferentes. Então, o estoque de CRA no Brasil hoje é em torno de 170 bilhões de reais, 160 a 170. Uma evolução então, gigante. Gigante. É muito grande, tem crescido muito. O estoque, as CPRs, desde a lei do agro 1 e 2, né, que fazer um registro da importância da frente parlamentar do agro brasileira, né, e o Paraná... O deputado Lupion estava ontem aqui, né, na abertura da feira. Assim, o papel que o Lupion exerce, o papel que teve o ex-deputado Sérgio Souza também aqui do Paraná, foi presidente, que o deputado Arnaldo Jardim, que o deputado Evaí, assim, essa turma, a senadora Tereza, essa turma do agro,
que tem uma participação ativa na FPA, é fundamental. Eu falo que o maior seguro que existe do agronegócio brasileiro chama Frente Parlamentar do Agronegócio. É super importante. Eles fizeram a lei do agro 1 e 2, e também ajudou o negócio de recuperação de ativo, definindo que CPR é extra-concursal, né? Assim, são as evoluções para diminuir esses casos de inadimplência ou de risco para quem presta o dinheiro, porque é o que faz baixar. No final do dia, as pessoas não entendem, né, que o juro está muito ligado ao risco. É isso. Quanto menor risco, mais uns juros mais saudável, vamos dizer assim, para o produtor vai ter na ponta, não é isso? Exatamente. Aí você pega dinheiro emprestado com um parente, né? Assim, com um agiota, assim, pô, você vai lá, deu um cheque. Qual a garantia daquele cheque? Nenhuma. Se o cheque voltar 2 vezes, você pode até protestar, mas se não tiver um bem em garantia, então o cara cobra caro para descontar um cheque. Né? Quanto mais garantia estrutural no Brasil, mais barato vai ficando, menos isso. É o que acontece com o juro básico do Brasil hoje, né? Como as contas públicas do Brasil não estão sob controle, os juros estão cada vez mais altos. Quer dizer, o governo tem que pagar cada vez mais alto porque não está dando segurança para quem financia o Brasil. Acho que essa é uma comparação. Exatamente, perfeito. O mercado de capitais finaliza aí. Né? O que eu vejo de futuro é o plano safra diminuindo esses 50%. Diminuindo por quê? Porque o governo federal tem cada vez menos dinheiro para equalizar. Menos dinheiro em proporção ao crescimento do agro. É isso, o agro cresce muito mais. Por mais que a gente vê assim, todo ano o governo fala que liberou um plano safra maior que o ano anterior. Mas o agro cresceu mais. Cresceu mais, exatamente. Então você vai abrindo aí uma boca de jacaré entre a necessidade de financiamento e aquilo que o governo pode prover. É isso, exatamente. E o barter não pode crescer nisso? O barter tem limite de balanço das empresas, né? Porque a empresa que vai fazer a operação de barter, vai lá, uma revenda agrícola, XYZ, ela vai fazer uma operação de barter, o que é ela no final do dia? Ela comprou da indústria e deu um prazo maior para o produtor do que a indústria deu para ela. Então ela precisa ter balanço, precisa ter caixa suficiente para isso. E ele precisa ser financiado, mas toda indústria, né, toda revenda, assim, qualquer operação de crédito, se analisa a operação. Assim, eu não posso ter o endividamento que eu quiser, né? Tem que ser o limite que você analisa. Chega uma hora que o mercado para de dar dinheiro. Para de dar dinheiro. O pessoal fala aí no mercado, 3 vezes EBITDA, né? Não pode se endividar mais, que isso. Então tem uma regrinha. Então o balanço das empresas não faz mais crédito porque tem um limite de endividamento. Então o barter também diminui e cada vez mais o mercado de capitais vai... Eu falo assim, você sabe qual a diferença de banco e mercado de capitais? Banco é como você, produtor rural, ir lá pegar dinheiro, comprar uma roupa na C&A. Cara, é boa a roupa, mas o Wagner está com a camisa, acho que azul escura aqui. Se você chegar lá e falar assim, eu quero uma verde P, possivelmente não vai ter. Porque não é infinidade. E mercado de capitais, ou fundo de investimento, é como fazer roupa com costureira. Você chega, quero um pouco maior, muda a gola, esse botão branco aqui eu não quero branco, eu quero o botão amarelo, está muito apertado sob aqui. Medida. É sob medida. Para a sua necessidade. Para a sua necessidade, é isso. Minha avó foi costureira, falecida. Eu via minha avó medindo o cliente no ateliê dela, sabe? Eu lembro da fitinha, mede para cá, aquela nota. Minha mãe foi costureira. Fala aí, pega os parafusos, não, os alfinetes, né? E marca a roupa. É isso, assim. Isso é mercado de capitais. E depois a gente vai falar do Paraná, né? Do Fiago Paraná. Então, a customização faz com que esse negócio vai crescer para caramba, cada vez mais, né? Porque vai desenhar operações e o banco é produto de prateleira. Né? Fala assim, você está falando mal de banco? Não, gente. As maiores gestoras do Brasil são de banco. Então, os bancos já estão ali. Assim. São modelos diferentes. Não existe luta entre banco e... São opções a mais que estão aí disponível para o produtor. Para o produtor. Eu falo uma expressão que é a seguinte. Quem gosta de vinho ou quem gosta de café, você conhece a expressão chamada blend, né? Você mistura uva tal com uva tal, ou café conilon com arábica. Eu prefiro conilon, sou do norte do Espírito Santo. Mas você mistura os cafés, então o crédito cada vez mais ao produtor, à revenda, à indústria, vai ser customizado. Eu vou conseguir um pedaço do plano safra, eu vou conseguir um pedaço do fundo constitucional, do BRDE, eu vou conseguir um pedaço do mercado de capitais, blendando essas taxas, sabe? Montando várias opções para você viabilizar a sua solução de crédito. A ideia do blend é legal. Então você vai compondo ali, um pouco então da Zera, né? Da sua empresa.
ajudar o produtor a encontrar o melhor blend aí do financiamento, do funding, do financiamento, para não ficar falando em inglês, né? Dele, que ele precisa de capital para produzir o que quiser. Hoje ainda o plano safra para ele é a melhor opção em termos de juros. Se ele puder pegar, ele pega. O problema é que ele não vai ter tudo que ele precisa no plano safra. Exatamente. Ele vai ter que compor isso com outras fontes de financiamento. É isso. Exatamente isso. Eu falo isso para as pessoas. Isso não tem volta. Vai assim, continuar sendo assim. Eu prefiro pagar 8% de juros que 15%. Sim. Qualquer cidadão prefere. Sim. Aí eu falo para o produtor, vai lá e pega 50 milhões. Não, mas o gerente falou que não tem mais. É isso. Então pega o que você puder lá e aí a gente compõe o resto em outras fontes. Em outras fontes. Aí vai costurando. É igual o seguinte, imagina você, né, você vai lá comprar, vai no supermercado fazer a compra do mês. Né? Aí você vai comprar arroz. Tem meia dúzia de opções de arroz. Né? Aí, eu gosto mais do tio João, mas tem gente que não pode comprar tio João, a renda é menor, vai comprar o mais barato. Manteiga, né? Tem várias. Assim, o crédito é como se fosse isso. É um fornecedor que você tem. Né? Você, produtor rural, precisa de alguns fornecedores. O plano safra é um fornecedor. O barter é outro fornecedor. E o mercado de capitais é outro fornecedor. Eu vou costurar isso, buscando o trabalho nosso na Zera, qual é a melhor opção para eu juntar essas opções e fazer um custo médio de captação mais em conta, né? Um trabalho muito interessante, eu acho que isso é fundamental para o agro. O agro que hoje, né, talvez o agro no Brasil hoje já acho que ninguém nega a importância do agro. O próprio mercado de capitais descobriu muito o agro nos últimos anos, mas eu acho que muita gente ainda tem a visão do agro ultrapassada, né? Hoje o agro é muito tecnológico, o pessoal tem uma nova geração muito bem formada, com muito foco em tecnologia no campo, em drone, enfim, em diferentes formas de você adubar a terra e produzir mais. O agro brasileiro é um exemplo nisso. Mas na parte financeira parece que não foi dado prioridade, né? Então, esse trabalho da Zera provavelmente vai ser muito útil para esse produtor. Agora dar uma atenção também nessa gestão financeira do negócio dele, perfeito. Como se fosse uma indústria. É isso, né? Exatamente. O produtor evoluiu muito em biologia, química e mecanização. Ele dominou isso. Ele sabe qual é a melhor semente. Ele hoje é um benchmark no mundo? É um benchmark no mundo. Não é a totalidade dos brasileiros, porque nós temos 400 mil produtores rurais no Brasil, de 5 milhões, ou seja, 8% que responde quase tudo. Tem 86% do valor bruto da produção. Mas essa galera, né, que está produzindo quase a totalidade da safra brasileira, e não tem nada a ver de pequeno e grande, que você tem produtor de 10 hectares de café Conilon no Espírito Santo, que é um luxo. Alto padrão. Alto padrão, sim. Não é luxo só de café, não. Luxo de produtividade, rentabilidade, de dinheiro no bolso. De café, de uva, de café, de vinho, né? É isso. Tem de tudo. Então, cada vez mais, eu acho que é isso. Assim, é você fazer essas customizações e esses produtores, 400 mil produtores, é o que é mais moderno no mundo. Ô, Tassiano, mudando aqui para o assunto principal da nossa conversa, que é o Fiagro, queria que você explicasse aí de uma forma didática, afinal, o que é essa sopa de letrinhas aí, o Fiagro? Legal. O Fiagro é Fundo de Investimento do Agronegócio, né? Mas o que é isso? Né? Quando imagina você como investidor, você tem R$100 para investir, você pode ir lá no banco e comprar um CDB do banco, ou colocar o dinheiro na poupança. O banco pega esse dinheiro e empresta para o produtor, empresta o rotativo do cartão de crédito, né? Então, o banco, em geral, o banco empresta, Wagner, de 5 a 6 vezes o seu patrimônio líquido. Né? O que está lá no patrimônio líquido do banco, ele pega 6 vezes mais. Mas se ele só tinha cadê essa diferença? Ele pegou das pessoas, as pessoas emprestaram. Só em CDB no Brasil tem 17 milhões de pessoas, de brasileiros, que investem em CDB. Então, isso é isso. Então, os seus R$100, você emprestou para o banco emprestou para uma terceira pessoa. Mas se essa terceira pessoa não pagar, o banco te paga. Fundo é um pouquinho diferente. Você pega os mesmos R$100, você olha os fundos, como se você olha lá os bancos, e fala assim, eu quero colocar dinheiro neste fundo, porque ele vai investir em café, vai investir no agro, vai investir em shopping, ou título de dívida de crédito para construção civil. Cada fundo, em geral, tem uma destinação mais clara do mais recurso. Claras. Obviamente tem fundos multimercados abertos que o gestor pode investir no que quiser,
mas o que você está advogando aqui é que o investidor pode escolher qual o risco ele quer, qual atividade ele quer financiar e aonde que ele quer estar atrelado o risco do dinheiro dele, seja no imobiliário, no agronegócio, na infraestrutura, né? Em dívida pública, enfim. É isso. E o Fiagro é isso, é um bicho desse, é uma casca, eu chamo de casca, né? Sim. Tem vários nomes, pode ser fundo imobiliário, pode ser fundo de infra, pode ser fundo não sei o quê. É fundo de agro, que você coloca o dinheiro e o gestor do fundo, né? Vocês têm gestora aqui na Apex, ele decide a alocação do dinheiro. Com base no regulamento, né? Para o investidor colocar os R$100 lá, tem um regulamento. Então, ele é obrigado a seguir o que está no regulamento. Ele fala assim, eu vou emprestar para José, eu vou emprestar para o produtor tal. Se o produtor não paga ou deu algum problema de inadimplência, o risco é seu direto, né? Então, essa é um pouco da diferença do mercado de capitais para o mercado. E o Fiagro é isso, é um fundo que as pessoas colocam o dinheiro, né, investem, dando uma autorização, um mandato para que o gestor tome as decisões de destinação do dinheiro. Para quem emprestar. Desde que siga o regulamento. Siga o regulamento. E esse regulamento é controlado pela CVM. CVM, depositado. Os gestores não podem fugir daquele regulamento porque eles são penalizados. Isso, chama de dever fiduciário, né? Tem todo esse dever fiduciário. Então, são essas duas formas. Ou você coloca o dinheiro no banco ou você coloca no fundo. E tem vários tipos de fundo. Você trouxe tem uma vantagem que o Fiagro é isento de renda. É isento, é espetacular, né? Essa é uma grande vantagem. Que hoje nós já temos, Wagner, quase 700 mil brasileiros investindo no Fiagro. Esse negócio começou anteontem, né? Tem 2 anos, vai fazer 3 anos e pouquinho agora. Tem muito pouco tempo. E já tem quase 700 mil brasileiros. Já passou o CRA, né? O CRA, que é um título mais antigo, só tem 500 mil brasileiros investindo. Mas a LCA já tem mais, né? Está crescendo mais de 1 milhão. E o Fiagro tem sido sucesso. Hoje nós já temos, eu vi a Ambima semana passada, 43 bilhões de reais. Ou seja, é dinheiro da poupança do brasileiro, né? Dinheiro que a pessoa está confiando no agronegócio e alocando o seu dinheiro. Então, isso que é o Fiagro. Assim, é uma casca, é um instrumento, é um fundo que as pessoas colocam o dinheiro outorgando, dando autorização a um gestor registrado, CVM, né? Autorizado, certificado para isso, a aplicar o dinheiro aonde? No agro, porque chama fundo de agronegócio. Tem fundo de infraestrutura, tem fundo imobiliário, tem fundo com mandato amplo, como você falou, mas o agro é o cavalo que a gente acha que vai ser uma super oportunidade para o brasileiro investir. É muito bom isso, porque o agro é talvez a principal força da economia brasileira, né? 25% do PIB, um pouco mais, depende se você coloca agroindústria, enfim, mas em torno de 25% do PIB. É o único setor no Brasil que cresce a taxas de tigre asiático nos últimos 20 anos, né? Com aumento de produtividade, etc. E uma pessoa que está numa capital, numa cidade qualquer, que não tem nenhuma relação direta com o agro, nunca foi produtor, embora no Brasil quase todo mundo está na 2ª ou 3ª geração que veio do campo, né? É muito recente, na década de 70, essa migração, mas esse cara pode investir no agro e se beneficiar do crescimento do agro do Brasil. Parece que o mundo não vai parar de aumentar a demanda por comida, então parece que olhando para frente, investir no agro pode ser realmente uma boa coisa. E falando do Fiagro, eu queria trazer aqui uma derivada desse instrumento do Fiagro, que é o FDIC Fiagro. Eu, particularmente, sou um entusiasta do modelo de FDIC. Eu acho que o FDIC propicia vários tipos de estruturas muito eficientes para aumentar a garantia para quem investe e possibilitar um juros mais adequado para diferentes pessoas que querem tomar na ponta. O que é o FDIC? É outra casca, né? Assim, porque na regulação do Fiagro você criou 3 possibilidades, ser Fiagro, FDIC, imobiliário, agora até mudou, né? Desde o dia 1º de março para cá virou só Fiagro. É um instrumento, né? Um fundo de você comprar direitos creditórios, né? Então você pode, traduzindo, né? Você pode emprestar dinheiro ao produtor. Imagina você uma revenda. Você tem uma loja de produtos agrícolas, você emprestou dinheiro para o produtor e deu 6 meses de prazo para aquele produtor. Aquele produtor te deu um cheque que chama CPR, né, o nome moderno disso. Aí você pega essa CPR, vai no FDIC
e desconta ele. Você antecipa o dinheiro. Então, ao invés de eu ficar esperando, eu como dono da revenda, 6 meses para receber esse cheque, que eu estou, evidentemente, usando figura de linguagem, você vai e consegue antecipar esse dinheiro. Então, acelera o processo. Então, como se fosse um bolso que te ajuda a crescer, sem você necessariamente precisar usar o seu balanço, né, de endividamento. Eu peguei isso e consigo, chama de off-balance, né, fora, não necessariamente você consegue fazer isso fora do seu balanço e descontar esses cheques para diminuir o ciclo do seu capital de giro, né? Então, isso é muito legal. O ano passado explodiu no Brasil. Sim, né? Tem crescido muito. E até a estrutura de cotas, né? Eu acho isso, muito legal. que é o que foi feito aqui no Fiagro Paraná, no FIDIC Paraná, né? Que eu vou te perguntar logo em seguida. Mas essa estrutura de diferentes tipos de cota subordinada, ou júnior, mezanino e cota sênior, dá diferentes tipos de proteção para quem quer correr mais ou menos risco. E você alinha muito ali o interesse de quem está com dinheiro na cota júnior, é o que corre o risco primeiro, mas ele é que está controlando mais o crédito na ponta, né? E acho que foi isso que foi idealizado no FIDIC Paraná, no Fiagro Paraná, junto com a Fomento Paraná, um organismo do governo aqui do Paraná, que tem um recurso público destinado justamente a financiar com juros mais subsidiados vários tipos de cadeia. E me parece que foi num evento nosso da Apex em São Paulo, acho que no BTG, o BAE Paraná, né? Tava o governador Ratinho, tava o pessoal da Invest Paraná, o Bequinho, o Jean Carlos. E aí você provocou eles lá. Como é que foi essa história? Foi exatamente. A gente estava no evento da BAE Paraná, lá na sede do BTG. Vocês fazem bons eventos aí, né, pelo Brasil afora. E a gente provocou o Bequim. Falou, Bequim, esse negócio, que é o presidente da Invest Paraná, eu falo que a gente fica falando que empreendedorismo é como se empreendedor só estivesse no setor privado, Sim. né? Acho que o Eduardo Bequim é tipo o clássico empreendedor público, sabe? Tem uma enorme capacidade de realização. Aí nós falamos sobre Fiagro com ele, como que era uma forma de financiar, e levamos essa lógica, assim, olha, dá para vocês entrarem na cota sênior com juros subsidiados, né? Para fazer o blend do dinheiro, né? Assim, cada um tem um custo, né? Você imagina, você que está nos ouvindo, pega água, gasolina e óleo de cozinha, né? Aí são 3 coisas diferentes, cada um com a rentabilidade diferente. Aí você mistura as 3, aí você vira... isso, exatamente essa lógica. Aí a cota sênior, o governo entrou. Na verdade, o governo fez um processo amplo de concorrência, 11 gestoras participaram do processo concorrencial. A Suno foi a vencedora, eu trabalhava na Suno. Hoje eu estou como consultor desse projeto, né? Não estou mais na Suno, mas estou como consultor exatamente desse projeto aqui no Paraná. Aí a cota mezanino, que é a cota do meio, que tem um médio risco, né? O risco intermediário, ele tem mais risco do que a sênior, que é a cota do governo, e menos risco do que a júnior. A gente captou no mercado, né? Então o mercado colocou um pedaço desse dinheiro, desses 3 elementos aí que eu mostrei, e as cooperativas e indústrias do estado do Paraná estão entrando na cota júnior. Então vão ser vários fundos, na verdade, não é só um. Já tem 5 fundos registrados na CVM. Para cada indústria que entrar, né? Cooperativa X, indústria Y, for entrando, vai ser uma estrutura de fundos separada. Por quê? Porque os riscos são diferentes, né? Eu sou cooperativa A, eu quero correr o risco dos meus cooperados. Eu não quero correr o risco da cooperativa B, dos cooperados da cooperativa B, e nem quero correr o risco dos integrados da indústria C, né? Eu quero correr. Então a gente fez... risco daquilo que eu tenho controle, que eu sei para quem eu estou dando dinheiro. É isso. O cara bate na porta lá, fala assim, eu quero fazer uma granja, eu sou cooperativa A, eu quero fazer uma granja, então eu quero correr... Beleza, eu vou te autorizar, vou liberar o dinheiro, mas porque você é meu cooperado, eu te conheço há 30 anos aqui. Aí dá para fazer, eu quero correr o risco do integrado daquela cooperativa. Mas não sei nem quem é, sabe? Isso é diferente. Então, por isso que a gente separou estruturas diferentes. Podem ser criadas mais do que 5, né? A gente reservou, já depositou na CVM
essas 5. Então, então essa engenharia, né, está permitindo com que, para a integração de frango, a gente consiga juros de 9% ao ano. Então, o pessoal chama de blended finance, né? Mas, na verdade, é misturar um monte de coisa numa cumbuca, que chama de fundo, e emprestar dinheiro para o produtor. No final, essa composição eu achei muito interessante, porque é a primeira vez que traz um dinheiro público, né, para uma estrutura de FIDIC. Primeira vez. E foi lançado, inclusive, anteontem na B3, né, na Bolsa de Valores, e ontem aqui em Londrina, na inauguração da Expo Londrina, que é uma das maiores, se não a maior feira agropecuária do Brasil. O governador Ratinho anunciou lá também publicamente, primeiro FIAGRO, o governo parece estar muito entusiasmado com isso, e pelo que eu conversei com os produtores, Sociedade Rural, Marcelo Eucado também, né? O que eu achei interessante é a cooperativa que vai controlar para quem vai dar o dinheiro, para o seu cooperado ou uma indústria, uma integradora, ele vai colocar o dinheiro na cota que corre mais risco, porque ele é o cara que entende para quem está dando dinheiro. Na prática, ele está concedendo o crédito na ponta, e se houver inadimplência, primeiro sai do dinheiro deles aqui nessa cota júnior. O mercado vai colocar um dinheiro acima desse, ganhando em torno de CDI mais 3, mas com a segurança de que tem ali uma inadimplência primeiro que fica para o originador. E o governo que vai colocar o dinheiro subsidiado, né? Um dinheiro 4% fixo, ano, sem indexação. Mas ele está na cota que corre menos risco. Ele tem que sumir 80% do dinheiro aqui. Então, o governo está muito seguro. A inadimplência de crédito rural no Brasil é de 1,5%, 2%. Então, tem que acontecer uma catástrofe, né, para chegar a 80%. Né? Então, assim, teoricamente, o governo vai estar colocando esse dinheiro subsidiado, mas esse dinheiro vai estar voltando para continuar a roda girando e ele continuar emprestando. Aí é a grande diferença. Eu disse publicamente que o governador Ratinho está redesenhando o crédito rural no Brasil. Como que é o plano safra? Quando eu falei lá no início da nossa conversa que tem 18 bilhões, 20 bilhões por ano que o governo federal coloca do orçamento, dinheiro dos impostos dos brasileiros. Para subsidiar, esse dinheiro não volta. Porque numa estrutura dessa poderia... Vai voltar. Assim, eu vou voltar assim. Otaciano, está voltando só a inflação. Vamos considerar que em 10 anos a inflação média seja 4%. Só a inflação não está voltando. E o Estado não é um investidor para ter lucro. Ele quer fazer o desenvolvimento do Estado. Ele indiretamente vai propiciar o desenvolvimento do Estado. Mas o importante é esse dinheiro voltar para a roda girar. E cada ano colocando mais. Assim, imagina o governo federal se tivesse pensado essa estrutura ao longo dos últimos 30 anos que ele coloca dinheiro. Esse dinheiro não precisaria mais de orçamento da União. Hoje já teria lá um montante suficiente. Trilhões de reais voltando. E aí ele usando a outra parte do mercado financeiro para isso. E o próprio interessado em conceder o crédito na ponta. É isso. Então, no Paraná, a gestação de vocês, os paranaenses, né, o governador consegue revolucionar o mercado de financiamento da agricultura brasileira e está redesenhando num chassi de mercado de capitais. Isso que é legal. Né? Num chassi de mercado de capitais. Muito bacana. E além de financiar a safra, né? Eu acho que essa estrutura permite também, que a safra é um financiamento para 180 dias, um pouco mais, enfim, um pouco menos, mas permite também projetos de longo prazo nesse modelo. O foco vai ser investimento. A maior parte do recurso vai ser para operações no agro, a gente chama de custeio e investimento. Investimento é o de maior prazo. Então, fazer uma granja, fazer um silo, fazer colocar irrigação, comprar trator, comprar máquina agrícola, porque você não paga uma granja em um ano, né? Você precisa de mais tempo. Você não paga um projeto de irrigação em 2 anos. Então, o foco do governo, né, a política pública definida pelo governador Ratinho, é de focar em investimentos, em projetos que tem menos no mercado, né? Porque o dinheiro curtinho, 30 dias, 60 dias, é mais fácil, né, cara? Você troca até com os parentes quando precisa. Mas assim, imagina chegar para um primo, um parente cheio de dinheiro e falar assim, me dá um dinheiro para 10 anos aí. O cara não vai te dar. Né? Para 30, se você for gente boa, ele até te arranja no aperto, né? Mas por isso que a foca vai ser um dinheiro mais longo. No final do dia, isso é uma verdadeira parceria público-privada em prol do desenvolvimento, neste caso, do agro, mas o racional é muito interessante porque é essa união de forças em prol do desenvolvimento da nação, do país. É isso, né? É muito legal. Muito bacana essa ideia. Made in Paraná.
Made in Paraná e nascido num evento da PEX. Exatamente. Do Brazilian Regional Markets, que tem justamente a missão de ajudar a desenvolver o mercado de capitais no interior do Brasil. Exatamente, foi ótimo. Quando saiu essa notícia que você contou, que isso nasceu numa conversa lá no evento nosso, da PEX, na UBAI Paraná, todo o nosso time ficou super alegre. As mensagens no WhatsApp lá interno começou a correr. Eu fiz questão de contar isso, porque a informação, o governador tornou público um pedaço da conversa. Né? O local, aí eu contei para o jornalista assim, eu acho que é super legal, é importante valorizar. Total, e a gente, então acho que isso é super legal. É gratificante. Parabéns. Porque os eventos que nós fazemos são eventos, você já foi em alguns, sabe como são, tem um time grande dedicado a fazer eles acontecerem, e quando a gente escuta isso, já teve outras histórias similares, mas acho que essa vai ter um impacto maior, e no final essa é a ideia, é que esses eventos gerem informação de qualidade, dados e conexões que gerem negócios e ajudem a desenvolver o Brasil. Então, Tassiano, você ainda tem um voo para pegar hoje, estamos chegando ao fim, que você quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo? A mensagem é de agradecimento, parabenizar vocês, Wagner, pelo trabalho, toda a turma, tanto aqui do Paraná, como de Santa Catarina, como do meu querido Espírito Santo, fazendo um trabalho super legal, e provocar você que está nos ouvindo, que ainda não investe no agro, né? Ainda assim, avalie a sua carteira de investimento. Não importa quanto que você tem, assim, você pode ter R$1.000 investido. Esse R$1.000 é importante para você, se é tudo que você tem investido. O importante do valor, assim, vale a pena colocar um pedaço importante desse dinheiro no agronegócio. É o setor mais dinâmico do Brasil, é o setor mais resiliente do Brasil, é o setor que tem 25% do PIB, 30% dos empregados do Brasil trabalham nesse setor. Então, a minha provocação, eu tenho certeza que tem muitos clientes aí de vocês que ouvindo, é pensar na composição da carteira. Né? Você deve ter muita mineração, você deve ter muito petróleo, tem que colocar um pedaço relevante no agro. E se fazer a roda do Brasil girar, isso aí. A economia. E assim, apesar do momento do ano passado para cá um pouco mais complexo do agro, as estruturas de segurança jurídica desses instrumentos que você está falando no mercado de capitais, obviamente tudo tem risco, né? Nada tem risco zero. Eu costumo brincar que se alguém te prometeu risco zero é mentira. Esse risco zero não existe em lugar nenhum. Mas as estruturas têm dado cada vez mais garantia para o investidor, tanto no agro como no imobiliário, enfim, nosso assunto aqui. Tassiano, parabéns pelo trabalho. Eu vi e fiquei muito animado com o Fiagro Paraná. Vou dar os parabéns também para Fomento Paraná e o time da Invest Paraná, que se dedicaram aí a criar esse foram fundamentais, porque de uma ideia, Wagner, ideia beleza, ideia todo mundo dá todo dia ideia por aí. Toda hora surge, né? Mas assim, executar. Essa turma, sabe, a Maiara, o Cláudio, o Eduardo da Fomento, o Jean e o Eduardo Bequim na Invest, assim, e mais um timaço que participou desse negócio, que fizeram esse negócio, fizeram a revolução do Plano Safra no Brasil, assim. Daqui a pouco a gente vai ver mestrado, dissertação falando sobre isso, monografia falando sobre isso. É muito em função dessa capacidade empreendedora da turma da Fomento da Invest. Que maravilha. Parabéns a todos que se envolveram. Muito obrigado, Tassiano, de novo. Venha sempre a Londrina, a gente vai te receber sempre de portas abertas. Muito obrigado, Wagner. Um abraço a todos. Até mais a todos.